Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Dia de hoje, dia 3 de abril de 2024, faltam aproximadamente 16 dias para o halving do Bitcoin, que é quando a recompensa pela mineração do Bitcoin vai ser reduzida pela metade. Ou seja, faltam só 16 dias para o Bitcoin se tornar um ativo ainda mais escasso e mais difícil de se ter. O Bitcoin nas últimas 24 horas está praticamente estável, com uma valorização de 0,6%, sendo cotado cada unidade a cerca de $65.800. Segundo o maior criptoativo do mercado, o Ethereum está absolutamente estável nas últimas 24 horas, com uma desvalorização de aproximadamente 0,02% no momento de gravação desse episódio, sendo cotado cada um deles a cerca de $3.300. Na terceira posição, a gente tem a USDT, que é stablecoin de dólar americano. Na quarta posição de market cap, a gente tem a Solana, que voltou a ultrapassar o BNB, graças a uma valorização de 4% nas últimas 24 horas, sendo cada unidade cotada em aproximadamente $190. E na quinta posição, o BNB, estável também nas últimas 24 horas, com uma variação negativa de 0,1% e sendo cotado cada unidade a $550. Ou seja, o mercado, apesar de não estar extremamente no verde, está pelo menos conseguindo segurar o preço que estava no dia anterior e algumas criptos estão sim apresentando uma valorização. Se a gente for olhar os ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem, a gente voltou a ter um dia positivo. Ainda carecem algumas gestoras entregarem os seus dados, como por exemplo a Franklin Templeton e a Wisdom Tree, mas de qualquer forma a gente já consegue ter uma noção. Nesse momento, a informação que a gente tem é que no dia de ontem, no pregão de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um fluxo positivo de 616 Bitcoins. Vale ressaltar que pode parecer pouco, mas para vocês terem uma ideia, todos os Bitcoins minerados ao longo de um dia, se a gente somar todos esses Bitcoins, dá 900, ou seja, foi quase a demanda de um dia inteiro drenado apenas pelos ETFs. Como fun fact de ontem pela primeira vez, desde que se abriram as negociações de ETF de Bitcoin Spot, o da Grayscale não foi a maior saída. O da Grayscale continuou tendo saída no dia de ontem, de 1.251 Bitcoins, mas no dia 2 de abril, o da Arc21 Shares teve uma saída de 1.324 Bitcoins, superando a saída da Grayscale. Isso aconteceu pela primeira vez. Mas no dia de ontem, apenas o da BlackRock teve uma entrada de mais de 2.300 Bitcoins, o que já pagou essa diferença e sobrou. Então, por isso, inclusive, que a gente teve um dia positivo. E ainda sobre os ETFs de Bitcoin Spot registraram um aumento significativo no volume de negociação em março, atingindo 111 bilhões de dólares. Isso representa quase 3 vezes o volume de negociação registrado em fevereiro, com os ETFs da Grayscale e da BlackRock liderando o mercado. De acordo com os dados compartilhados pelo analista de ETF da Bloomberg, o Eric Balchunas, o volume de negociação dos ETFs de Bitcoin Spot atingiu 111 bilhões em março, em comparação com os 42,2 registrados em fevereiro. Vale observar que fevereiro marcou o primeiro mês completo de negociação. É um mês mais curto, verdade, mas foi o primeiro mês completo de negociação, já que os ETFs de Bitcoin Spot, eles estrearam no mercado apenas dia 11 de janeiro. Portanto, o desempenho sólido em março reforça, sim, um interesse crescente nos ETFs de Bitcoin Spot. Inclusive, a gente teve também o ETF da gestora brasileira Hashdex, que era um ETF de Bitcoin futuro, sendo convertido em Bitcoin Spot e começou a negociação agora nos últimos dias. Sem sombra de dúvida, os ETFs estão ajudando sim na valorização do mercado cripto de uma forma geral, só que não apenas. As memecoins estão representando uma febre nas últimas semanas e um volume crescente de negociação, com diversas memecoins surgindo, inclusive impulsionando criptoativos, como por exemplo a Solana, ou então Layer 2, como por exemplo a Base, que é da Coinbase. Então, a blockchain de contratos inteligentes, a BNB Chain, está tentando atrair os desenvolvedores de memecoins diante justamente desse crescimento explosivo. Em um anúncio enviado ao Cointelegraph, a BNB Chain disse que está alocando até $1 milhão para compensar desenvolvedores elegíveis que implantem seus projetos de memecoin
na rede. A empresa destacou que isso faz parte dos seus esforços para, abre aspas, acelerar o crescimento das memecoins, fecha aspas. Desenvolvedores interessados podem se inscrever para participar da campanha de inovação de memes da rede e implantar seus tokens na rede durante o período da campanha, que durará de 10 de abril, ou seja, daqui a uma semana do início, a 9 de maio. De acordo com a BNB Chain, a competição permite que os membros de sua comunidade inovem de forma criativa. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, cerca de 2 bilhões de dólares em Bitcoin anteriormente apreendidos pelas autoridades dos Estados Unidos, que eram conectados, na verdade, esses bitcoins ao mercado Silk Road, foram transferidos no dia de ontem para o novo endereço. De acordo com os dados da blockchain, no dia 2 de abril, uma carteira conhecida por estar associada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez uma transação de 0.001 Bitcoin para o endereço da Coinbase Prime. Com certeza uma transação de teste, para verificar se estava tudo certo. Logo após, a mesma carteira transferiu 30.174 bitcoins, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de dólares no momento de gravação desse podcast para esse novo endereço. Detetives online identificaram a carteira do Departamento de Justiça como aquela contendo o Bitcoin apreendido de James Hong, que em 2022 foi condenado por acusações relacionadas a criptomoedas obtidas ilegalmente do Silk Road. Zong roubou mais de 50 mil Bitcoins do Silk Road em 2012. Em 2021, as autoridades dos Estados Unidos invadiram sua propriedade e descobriram carteiras físicas contendo o Bitcoin. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!